Eu tenho certeza que até chegar aqui você já recebeu muitas coisas da parte de Deus nesses conteúdos, você tem sido desafiado e já tem vivido algumas coisas na prática. A gente fica muito feliz em poder apoiar você e estar junto com você nessa caminhada. De todas essas coisas, elas têm um ponto em comum. Elas têm origem em uma ordenança de Jesus que diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas há quantos anos você estuda na mesma escola e quantas pessoas conheceram Jesus por causa de você? Ou então, quantos anos mais você vai estudar nessa escola e quantas pessoas você deseja que conheçam Jesus através de você? Ao longo da nossa vida, a gente comete um engano de pensar que cristão é aquela pessoa que acredita na existência de Jesus. Mas isso não é verdade, porque muitas pessoas ao redor do mundo creem na existência de Jesus, mas isso não tem impacto nenhum nas suas vidas. Ser cristão significa ter a vida que Jesus propõe como única alternativa de vida a ser vivida. Esse é o convite de Jesus para nós. Sabe que Deus não nos chamou para promover eventos ou fazer grandes coisas. Deus nos chamou para viver uma vida como discípulos. E isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a forma como a gente age, aquilo que a gente fala. Então, antes de tentar fazer um evento, primeiro, seja um discípulo de Jesus no seu dia a dia. Os seus melhores amigos, os seus colegas, aquelas pessoas que convivem com você diariamente, precisam conhecer a mensagem de Jesus através de você. À medida que você for caminhando, se de uma forma natural as pessoas forem sendo acrescentadas, você já ouviu aqui que você precisa orar, buscar o Senhor, depender do Senhor para todas as coisas. Então, à medida que isso for crescendo, se você entender que você precisa conversar com a liderança da sua escola, com um diretor, um coordenador, para falar com ele a respeito daquilo que vocês têm vivido na escola, faça sem hesitar. E qual é a receita? Existe uma receita para isso? Existe como prever como vai ser essa conversa? Não existe como prever. Mas o segredo é o mesmo para todas as coisas na sua vida. Você precisa fazer o que Jesus faria no seu lugar. É isso mesmo. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente mergulha fundo na história de Jesus aqui na Terra, a gente percebe tanta coisa rica que a gente pode aprender com Jesus. Ele mesmo diz, né? Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando você for lidar com uma autoridade, lembre-se disso. Você precisa ser alguém manso, humilde. Jesus também era uma pessoa de estratégia. Nem sempre Jesus respondia de imediato as perguntas que eram feitas a ele. Em alguns momentos, Jesus até devolvia com outra pergunta. Então, busque em Deus estratégia para falar com essas pessoas. Outro ponto. Jesus era uma pessoa mansa e humilde, mas isso não significa que Jesus não era firme. Jesus tinha convicção, ele sabia o propósito dele aqui na Terra e ele seguiu firme. Da mesma forma, seja alguém com convicção, seja firme quando você se posicionar. Mas e se a resposta não for positiva? E se você não receber uma palavra de encorajamento? Pelo contrário, talvez você possa receber, inclusive, uma proibição. Eu quero convidar você pra gente lembrar de outra história que tá lá no livro de Daniel e é com 3 adolescentes, 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu quero ler alguns versículos com você. Daniel 3, a partir do versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu não sei se você conhece essa história, mas se você não conhece, fica o convite para que você conheça, porque é uma história muito rica. Todas as vezes que eu leio essa história, Deus ministra no meu coração de forma profunda. O que está acontecendo aqui é que esses 3 adolescentes, eles são tirados da sua terra de origem e são levados para esse outro lugar, a Babilônia, onde residia o rei mais importante, mais poderoso da terra, Nabucodonosor. Um homem que tinha muita vaidade, um homem orgulhoso. E esse homem, ele decide então construir uma estátua mais ou menos do tamanho do Cristo Redentor, e ele faz uma lei dizendo que todas as pessoas deveriam adorar somente a essa estátua. E estes versículos são a resposta que aqueles jovens deram a esse rei. Nós não nos curvaremos, nós não adoraremos a outros deuses.
Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não quiser nos livrar, nós ainda assim não nos curvaremos diante de outros deuses. Sabe que esse é um posicionamento que eles não foram capazes de dar em um dia que aleatoriamente eles acordaram e uma coisa difícil na vida deles estava acontecendo. Como eu disse, eles tinham sido tirados do seu lugar de origem e levados para esse império. E desde aquele começo, eles não agiram como vítimas, eles não tiveram um pensamento de um refugiado que quer se vingar daquelas pessoas que fizeram guerra na sua terra natal, mas eles se posicionaram como filhos do reino, filhos de Deus. Eles sabiam que a sua identidade estava em Deus e eles não negociaram. Desde o começo, eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei. E aquilo parecia um grande desafio, mas o final daquela história é que eles eram 10 vezes mais sábios e mais inteligentes do que qualquer outra pessoa na terra. Deus honrou o comprometimento deles. Isso foi um grande desafio. Agora eles talvez estejam diante do maior desafio da vida deles. Essa é uma coisa interessante da gente olhar, que o fato da gente vencer um desafio não significa que outros desafios não surgirão. Então não desanime. Lute as suas batalhas, viva os desafios com Deus e Ele vai ajudar você em cada um deles. Eles estão aqui diante de uma fornalha, porque esse era o castigo que seria dado a qualquer pessoa que desobedecesse àquela lei. Seria jogado numa fornalha. Aquele rei, ele tinha ficado tão furioso com esses 3 jovens que ele decidiu aquecer a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que as pessoas que estavam em volta, trabalhando para o rei, elas morreram de tão quente que estava aquele lugar. Eles não são livres da fornalha, mas eles são lançados na fornalha. E quando o rei observa esses jovens na fornalha, ele enxerga um 4º homem, semelhante ao Filho do Homem. Talvez nesse momento o próprio Jesus tenha estado com essas pessoas na fornalha. Nem sempre Deus vai nos livrar dos momentos de sofrimento, mas uma coisa é certa, Deus tem coisas especiais guardadas para esses momentos. Nós vamos conhecer Deus de uma forma que nós não conheceríamos de outra forma na nossa vida. Sabe que essa história nos fala sobre o império tentando calar, tentando minar a fé dessas pessoas, desses jovens. E talvez a gente hoje não seja lançado numa fornalha, mas o fato é que a gente ainda vive no império, o mundo é o império. E o mundo tenta nos calar, o mundo não quer que a gente pregue o evangelho, o mundo não quer que a gente fale sobre Jesus. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando das pessoas, mas eu estou falando do sistema do mundo, dos valores do mundo, dos poderes desse mundo. As pessoas, elas estão sedentas, esperando de nós posicionamento, esperando a mensagem que nós temos a anunciar. Quando você receber uma negativa, quando você receber uma zombaria, você não deve pensar que a sua luta é contra as pessoas, porque a sua luta não é contra as pessoas. Assim como esses adolescentes, esses jovens, eles se posicionaram de uma forma que abençoava todas as pessoas do império, mesmo que eles tenham sido levados como escravos, nós também precisamos nos posicionar de uma forma que abençoe a vida das pessoas. Sejam dos nossos amigos ou mesmo das autoridades das nossas escolas. Nós precisamos orar por eles, para que eles possam conhecer Jesus. E que se for através de nós, da nossa mensagem, nós estamos prontos, nós precisamos estar prontos. Sabe que o mundo vai tentar te convencer de que não é o tempo e que você precisa de mais maturidade, mais conhecimento. Às vezes você vai ouvir, não, você não pode falar de Jesus aqui porque o Estado é laico. Isso tudo é a tentativa do império de fazer calar a mensagem que nós carregamos. Não é a mensagem da Rafa, do Arthur, do Team Street, é a mensagem de Jesus, a salvação de Deus através de Jesus Cristo, a vida eterna, a vida vitoriosa que Jesus tem para todos nós, a vida eterna. Então, se posicione, seja firme, não desista no primeiro desafio ou na primeira negativa que você encontrar. Pelo contrário, continue como esses jovens continuaram. O que vai acontecer? Eu não sei dizer para você o que vai acontecer. Eu sei que Deus será revelado através da sua vida. Sejam das suas vitórias ou mesmo das suas derrotas, mas o mundo está olhando para você e esperando de você algo diferente. Que as pessoas possam olhar para nós e pensar, que mensagem é essa? Que Deus é esse? Que vale a pena viver e morrer por Ele? E isso precisa de posicionamento. Você tem ouvido aqui
que nós estamos surfando a onda de Deus. Que esse movimento, Deus levantando uma geração de gente que confia em Deus para usá-los agora. Deus ter chamado você é um movimento de Deus. E uma coisa que você deve saber sobre a onda é que as pessoas, elas podem reclamar, elas podem falar mal, mas elas não podem parar a onda. Da mesma forma, ninguém pode parar aquilo que Deus está fazendo através da minha vida, da sua vida e de tantos outros adolescentes que estão dispostos a se posicionarem. Então continue firme, confie em Deus e Ele vai dar a você tudo que você precisa. Jesus disse na sua última aparição que através do Espírito Santo nós seríamos capacitados a sermos suas testemunhas em todos os lugares. A força, a habilidade, a sabedoria, o discernimento, nada disso vem de você. Essas são coisas que vêm de Deus, do Espírito Santo de Deus que habita em você. E por isso você não precisa temer.